Seja bem-vindo ao programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Aqui na nossa sala, pastor Ronaldo e eu estamos felizes em recebê-lo e obrigado também por nos receber aí na sua casa ou no seu escritório, onde você estiver. Obrigado por estar conosco. E tem gente que leva o programa Fé para Hoje para a semana toda, por causa das mídias sociais, no nosso YouTube. Se inscrevem ali, likeam ali. Recebem todas as informações. Quando nós vamos colocando, postando, eles são notificados e recebem, podem enviar o link para os amigos, enfim, o YouTube está aí muito bom. E nosso Face, não é? O Instagram, então todo esse material está aí à sua disposição para compartilhar, para levar para os seus amigos também essas mensagens, esse bate-papo que fazemos aqui, que você participa conosco, tá bom? O programa continua, não para aqui nesse período, né? Não. Continua durante todo o dia, toda semana, todo o período. Um dos focos deste programa, especialmente esse programa de hoje, é uma situação em que muitos jovens, muitas pessoas, a gente fala jovens porque normalmente é com os jovens que acontece, pessoas de mais idade também entram numa situação que nós vamos estar discutindo aqui hoje em nosso programa, que é uma problemática das pessoas que se envolvem com drogas. É uma situação dramática para a família e para o próprio indivíduo, que vem se prejudicando dramaticamente, não é? Então esse é o nosso tema. É muito importante esse tema e nós temos aqui duas clínicas pioneiras neste assunto, né, da dependência química. E essas duas pessoas que nós vamos receber aqui, um em cada bloco, e o outro convidado que vai ficar conosco, os dois blocos, são fundamentais para a gente ter uma noção maior desse assunto, porque muitas vezes a gente se esconde, às vezes tem uma necessidade de saber mais, né, para evitar ou para ajudar, e hoje nós vamos ter essa oportunidade aqui. Vamos então apresentar o nosso convidado claro. de hoje, Roberto Guarda, que é diretor de uma comunidade terapêutica, temperança e saúde. Essa está em Igaratá, é uma fazenda, uma chácara, o que é que você tem lá? Bom, lá é um sítio, pastor. Não é nem chácara, nem fazenda. Não é. Ficou intermediário. Nesse histórico programa Fé para Hoje, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês. E lá nós estamos desde 1994. Certo. E como uma chácara, né? A gente coloca uma chácara entre chácara e sítio, porque são 5 alqueires de área ali, a mais de 130 mil metros quadrados, onde a gente faz todo um trabalho de conscientização, de recuperação dessas pessoas com dependência alcoólica ou de drogas. De drogas, ok. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Também Raul Lopes de Souza. Tudo bem, Raul? Tudo em ordem? Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui com vocês. Novamente, obrigado pelo convite. Novamente, verdade. É uma alegria ter o Raul tem bem aqui próximo, né, Raul? Bem quase em frente a Novo Tempo. Você tem aí um local muito especial. Exato, é uma chácara, apesar de chamar sítio do Pica-Pau, mas é onde nós temos lá um espaço educativo de saúde. Fazemos diversos programas para que a pessoa possa aprender a ter um estilo de vida mais saudável, onde ensinamos os 8 princípios de saúde na prática. Perfeito. Muito bom a gente receber vocês dois, mas agora vamos apreciar a matéria que a nossa equipe de reportagem preparou sobre esse assunto, esse temático que temos para hoje. Acompanhe conosco. Cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack. Provavelmente você já ouviu falar sobre as consequências que essas substâncias trazem para a vida de quem as consome. Considerado um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, o uso de drogas altera significativamente o sistema nervoso central, ocasionando a dependência química. Especialistas definem a dependência química como uma doença crônica, levando o indivíduo a conviver com essa realidade para o resto da vida. Justamente por conta disso, especialistas dizem que não existe ex-dependente químico, mas dependente químico em recuperação.
Diversos estudos buscam encontrar características que predispõem uma pessoa ao risco maior de desenvolver inclinações para o uso de substâncias químicas. Uma estimativa mais detalhada mostra que os fatores genéticos seriam responsáveis por 50% do envolvimento pesado da população com álcool. Sendo assim, esses estudos apontam que filhos de alcoólatras têm 4 vezes mais chances de desenvolver a dependência pela droga, mesmo que sejam criados por pessoas que não fazem uso dessa substância. É importante salientar que não é muito difícil uma pessoa se tornar dependente de alguma substância química, até porque elas são encontradas em qualquer drogaria, bar, festa com os amigos, circulando muitas vezes sem nenhuma restrição. Comprimidos usados para tratamentos psiquiátricos, insônia e vários outros também causam dependência. Por esse motivo, sua venda é controlada. Drogas de uso não clínico e não controladas por especialistas da área da saúde trazem uma preocupação maior. Entre elas estão a maconha, crack, cocaína e outras mais que, em pouco tempo de uso, tornam o indivíduo escravo do vício, levando-o a fazer de tudo para ter acesso a essas substâncias e em quantidades cada vez maiores. Para quem deseja sair dessa situação, existem tratamentos que devem ser adequados para cada tipo de pessoa, levando em conta suas características pessoais, a quantidade e o padrão de uso de substância e se a pessoa já apresenta problemas de ordem emocional, física ou decorrentes do uso de drogas. André viveu o drama da dependência química nos últimos 13 anos. Hoje está há 8 meses sem usar drogas. Para mim, sobriedade é tudo. É saber me relacionar com uma pessoa, poder ter minha família de volta, minha fé e a minha dignidade. Para se reabilitar, André ficou internado na Fazenda Esperança, que existe há 30 anos e conta com unidades no Brasil e também em outros países. Antônio, coordenador da instituição, foi um dos primeiros dependentes a fazer tratamento na ONG. Espiritualidade, a convivência e o trabalho, né? Então esses são os 3 pontos que fundamentam e dão força para o jovem, né, desenvolver a sua caminhada no dia a dia na fazenda. A Fazenda Esperança é uma das organizações que participam do projeto alemão Forte Sem Violência, que busca desenvolver a autoestima de jovens. Só se recupera mesmo se tiver o desejo de real mesmo, sincero de parar, né? Aí pede ajuda, se interna. E mesmo com esse desejo ainda está sujeito a recaída mesmo, se não fizer o que é sugerido, né? A luta contra a droga exige apoio psicoterápico e medicamentos. E a forma de tratamento pode ser a ambulatorial para o usuário que consegue ficar abstinente ou a internação, motivada por uma decisão judicial ou pela vontade do próprio dependente e, em alguns casos, até mesmo sem a permissão dele. A internação involuntária de usuário de crack é permitida pela legislação brasileira desde 2001. Quando o paciente não toma a iniciativa de buscar um tratamento, um familiar pode pedir a autorização de um médico para fazer isso. E o Ministério da Saúde quer aumentar o número de unidades que recebem pacientes que se recusam a deixar as drogas. A filha dessa aposentada é dependente de drogas há mais de 10 anos. Mesmo depois de dar à luz a um bebê, a jovem de 25 anos se recusa a passar por um tratamento. Tivesse assim uma ajuda para chegar, pegar ela, levar para internar, para mim é o maior desejo. Muito obrigado aí à nossa equipe. Veja, Ronaldo, é sempre uma situação preocupante, mas também todo mundo sabe, todo mundo conhece. É aquela frase que a gente vive repetindo aqui: o que eu não vejo, eu não sei, né? Então, muitas vezes eu não quero ver a situação, eu não quero apoiar, não quero ajudar, porque pessoas que vivem desse trabalho, da divulgação dessas drogas ilícitas, e há um complexo todo atrás disso. Mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre essa recuperação, essa reorientação. Roberto Guarda, você está há quanto tempo nessa área desenvolvendo trabalho com a comunidade? Eu sei que é um bom tempo já.
Como comunidade, eu estou há mais de 25 anos. Perfeito. E como pessoa, como voluntário, há mais de 30 anos. Você trabalhou em rádio? Você trabalhei em rádio, fui assessor de gabinete do prefeito, fazendo toda a política sobre dependência de drogas e álcool no município de Guarulhos durante 4 mandatos. Sim. Você trabalhou também com as antigas escolas de recuperação, Sim, né? sim. Inclusive, o pastor Alcides Campo Longo foi um dos meus incentivadores. Foi o primeiro que trouxe o curso como chá de fumar em 1962. Sim, sim. A minha idade, né? Parece que eu tenho 38, mas 54 anos de idade. Ele é do nosso grupo aqui. Que pena que você não é do nosso grupo. Bom, então foi nessa época que nós começamos, até porque eu também tive problemas com drogas, né? Hoje eu continuo um dependente químico, porque as drogas alteraram as minhas células corporais e cerebrais, e só na volta de Cristo é que eu serei transformado. Então, quando se fala de libertação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o só por hoje. Entendeu? E as promessas de Deus se renovam a cada manhã. Como os alcoólicos anônimos também, que tem aqueles... hoje eu estou limpo, mas hoje eu estou limpo. E quantas pessoas você tem lá na comunidade? Nós temos, em média, dentro de um número que muitas vezes tem uma certa rotatividade, uma média de quase 50 pessoas. E qual a média de tempo que a pessoa passa? O período é de 9 meses, podendo chegar até 12 meses. Okay. Isso porque a Organização Mundial da Saúde, ela passa informações precisas que o cérebro de uma pessoa começa a funcionar sem alteração das drogas ou do álcool a partir do 6º mês. Okay. Então, até aí, os seus sentidos estão embotados. Então, aí tem que fazer todo um trabalho. Tem que fazer um trabalho de desintoxicação. Às vezes, a gente tem que trabalhar também o estado paranoico, que pode durar durante dias, ou meses, ou até 10 meses, chegando até 10 meses. Isso, você dizer a síndrome de abstinência, seria mais ou menos isso, não? Seria mais ou menos isso. Seria o curto que a droga e que o álcool causa no cérebro da pessoa. Então, precisa ter esse tempo até para que haja uma resposta do cérebro dessas pessoas. Por isso que há, em algumas pessoas, um retardo, uma resposta atrasada para a recuperação. E por isso que a família tem que intervir, porque o sujeito não tem sanidade. Nos Estados Unidos tinha lá o slogan: se você quiser parar de usar, o problema é nosso. Se você não quiser parar, o problema é seu. E isso parou, acabou. O problema é nosso também, porque você não tem sanidade. Então, por isso que as famílias, hoje a sociedade, tem que intervir. E essa questão da família é muito importante, não é um tratamento só para a pessoa que está lá... Segundo a Organização Mundial da Saúde, pastor, 50% também depende da família em termos de recuperação. Certo. O sujeito já pode entrar com 50% para a sua recuperação. Família bem estruturada, família que busca o conhecimento, que busca informação. Não é o conhecimento do sofrimento com as drogas, mas sim uma qualidade de vida, um estilo de vida. Sim. Que o Raul daqui a pouco vai falar. Pois é, o Raul ele tem uma experiência, é esse jovem bonito que eu conheci pequeno, mas você teve um momento também de estruturação, né? Sem dúvida. Como você falou, né, eu nasci na igreja adventista, fui criado aí em escolas adventistas, desbravadores, né, que são os escoteiros aí da Adventista, enfim. E depois, só com 18 anos, quando eu fui para a faculdade, comecei a beber. Depois, primeiro comecei a fumar, depois eu comecei a beber, e aí maconha, e aí as drogas de raves, que são êxtase, LSD, cogumelo, e enfim, e aí a cocaína, por fim. Não cheguei ao crack, cheguei a experimentar, mas graças a Deus não me enveredei aí pelo crack, mas... Então, fiquei na cocaína, né, durante 12 anos, de 10 a 12 anos. Então, assim, parece, a gente ouve a mídia falar, que não são só pessoas pobres, com lares desestruturados e com isso, com aquilo. Parece que também existe uma gama maior para esse... Tem que tomar muito cuidado, pastor, quando se fala de lares desestruturados, Sim. A gente tem que tomar cuidado. Será que é porque não tem a condição de estar tendo o alimento, outra coisa Sim. qualquer? Às vezes é por falta de informação, falta de preparo mesmo desses pais. Segundo alguns especialistas, uma educação de uma criança começa 30 anos antes dela nascer. Com quem? Com os pais.
Então, os pais têm que saber o que fazer. Por exemplo, dos 2 aos 5 anos, tem aí uma pesquisa que os pais têm que deixar bem claro para a criança que é o momento que ela está propensa a ouvir, a buscar conhecimento, obedecer regras, que ela tem que saber o que é bom e o que é ruim através dos pais. Ah, não, vamos já ensinar sobre drogas. Ela não está preparada ainda, mas ela tem que saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado dentro do patamar dela. Apesar disso, Roberto, acho que a gente pode também classificar da seguinte maneira. Os pais podem fazer a advertência, podem ter essa orientação, etc. Mas, às vezes, a amizade, o companheirismo acaba levando o jovem que está numa fase de descoberta, de querer ver ou se enturmar, etc., e acaba sendo levado, mesmo os pais tendo orientado, etc. Então, nem sempre a gente não pode dizer, não, o pai não orientou, deixou de orientar, ou a família que é a culpada. Eu acho que não, eu acho que o jovem, às vezes, a situação com que ele se envolve, com as amizades e companheiros, pode levá-lo a cometer e a fazer, apesar de toda a orientação familiar, apesar de todo o suporte, apesar de toda a condição de vida, a amizade que ele tem, ou descobriu, enfim, ou foi até enganado muitas vezes. Mas o percentual é menor. Sim. O percentual é menor. Sim, sim. Porque dos 5 aos 8 anos, os pais devem estar orientando sobre a questão do fumo, do álcool, de outras drogas, de remédios, de alimentos também, fazendo com que ele se posicione, já comece a entender. Dos 9 aos 11 anos, ele já vai ter o quê? Uma posição um pouco mais eficiente, no sentido até de poder enunciar isso, falar do seu posicionamento, expor isso claramente. Esse é um momento complicado, porque é o momento que ele está indo para a escola. É o momento que ele vai estar em contato com outros alunos mais velhos. E nesse grupo que você tem lá de mais ou menos 50, que são variados durante os anos, vão mudando, entra um, entra outro, você percebe mais gente muito nova, você tem lá suas estatísticas, gente mais nova, ou com idade menor de 18 anos, tem gente mais velha. Qual é a faixa etária que você tem? A faixa média, a faixa etária de idade hoje, ela de gente mais nova, com certeza. Mas a gente percebe também que muitas pessoas de uma certa idade que deveria estar, né, uma proposta mais madura, estão também envolvidos com droga, porque não amadureceram, estão com a idade mental de 15 anos, 14 anos. Estão vivendo uma adolescência. Com 30 ainda, anos, ou está com a idade de 14. E, Raul, como foi que você começou a despertar para deixar essas coisas? Bom, bem resumidamente, foi através de um livro chamado Ciência do Bom Viver, que por um milagre eu já estava lendo, né? Por si só já é um milagre. Porque acho que nesse momento não se tem muita concentração, né? Quando você está... Exato. Eu tinha passado por um momento difícil que me levou a buscar mais a Deus, e aí já estava nesse processo aí de busca de Deus novamente, e aí fui ler esse livro. E nesse livro, no dia 12 de julho de 2010, eu me deparei com uma citação da autora Ellen White, que eu entendi que nós somos um ser integral e tudo aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo influencia na minha mente, consequentemente do meu relacionamento com Deus. E aí que eu entendi que estava tudo interligado e eu vi todo o caminho que eu tinha percorrido. Eu vi que ela fala lá que o adversário dirige suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. Eu vi que eu tinha feito exatamente isso. A gente estava falando aqui da educação dos pais, né? Que os pais dão aos filhos. Ela fala em outra citação que essa educação, ele falou de alimentação, e eu lembrei de uma outra citação que ela diz assim que a criança que os pais deixam comer tudo o que quer, e ela cita alimentos cárneos, outros alimentos estimulantes, e hoje a gente tem aí esses salgadinhos super com gordura e sal, ou esses doces com gordura e açúcar. Tudo isso que os pais vão deixando os filhos comer, levam os filhos a quererem experimentar o fumo, depois o álcool, e depois outras drogas. Eu falei, nossa, é tudo que aconteceu comigo. E é isso mesmo que acontece. Por melhor educação que eu tenha tido lá, meus pais, a educação que eu tive, não estou falando, não estou deixando a culpa para eles, por favor, a responsabilidade é minha. Mas assim, a importância realmente de a criança entender o que ela tem que comer desde pequeno, os hábitos saudáveis de exercício, de ingestão de água, os 8 princípios, né?
de saúde, enfim. Isso vai criar uma base, uma raiz para essa criança e para essa pessoa muito mais funda e mesmo muito mais estável, que mesmo quando ela se colocar em situações, vai para a faculdade, vai para não sei aonde, vai estar num ambiente que não é favorável, as raízes dela vão estar muito mais fundas. As sementes, né? Estão... E lá, pastor, nós somos ovolactos vegetarianos. Ok. Mas por quê? Porque, por exemplo, carne suína leva 5 dias para ser eliminada. Carne bovina, 3 dias. A carne branca, de 10 a 12 horas. Por que que nós optamos por essa proposta? Nosso tipo de alimentação sendo ovolacto vegetariano. Até porque a carne, ao você deixar mais de 2 horas no organismo, ela vai precisar o quê? De certas substâncias, de certos neurotransmissores, para poder o quê? Dar um estado de atenção ao cérebro. E esse neurotransmissor, por nome adrenalina, vai ficar o quê? Vai ficar por mais tempo do que ele deveria ficar. E ficando por mais tempo, dá um esvaziamento no estômago e dá um esvaziamento no coração. E segundo a Organização Mundial da Coração, Saúde... você diz assim, a mente... Quando eu falo coração, eu vou explicar. Na parte do estômago, o sujeito quer comer mais alguma coisa. Sim. E muitas vezes, pelo nível de ansiedade e pela própria adrenalina que ele tem, ele acorda num dia, poxa, eu quero comer alguma coisa, mas não sei o que é. Isso é nível de ansiedade. Então, o sujeito sempre quer o quê? Uma coisa mais forte. Sempre quer uma coisa mais temperada. E alguns condimentos, como a própria pimenta, têm ação semelhante da maconha. Então, tem muita gente produzindo álcool. Outra coisa importante, que é o esvaziamento no coração, que a pessoa começa a perder interesse pelas coisas simples da vida. Uma conversa com o pai, uma conversa sobre a própria existência dele, sobre a missão dele aqui nessa terra, a importância de um Criador na sua vida. Então, todas essas coisas são banidas através da alimentação. A gente quer agradecer, Roberto, pela sua disposição. Antes da gente mudar o bloco, o endereço para entrar em contato. Sim, o endereço da comunidade. Estamos no município de Igaratá, o telefone nosso é 011 99983-6051. Comunidade já Temperança e Saúde. Isso, e vamos colocar Tem aqui algum site? Não. Só mesmo... Somente isso aí. Ok. A gente que agradece muito a sua disposição, o seu carinho, a sua maneira como você tem tratado as pessoas e recuperado muitas pessoas. A gente louva a Deus pelo seu trabalho, pela sua dedicação, tá bem? Nós temos que fazer outros programas para ter outras discussões. Abrir um pouco mais desse tema tão importante, tão vital. O Raul continua com a gente? Raul continua conosco. Roberto, muito obrigado. Você fica conosco também. Até alguns minutinhos. O programa Fé para hoje, sua nova atitude. Estamos de volta com o seu programa Fé para hoje, dando continuidade no tema que estamos tratando no programa de hoje, dependência química. Já tivemos Roberto Bardo no primeiro bloco e agora Angeni Malagoni. Malagoli, italiano. Italiano e Malaguali, é assim que se fala? Então tá bem. Eu quero agradecer muito por estar aqui, pelo convite. E nós somos da Clínica Fazenda Fênix, onde foi fundada por uma tragédia na família. Meu filho mais novo, caçula, ele era da igreja, desbravador, estudou no IASP. E, de repente, ele começou a mudar suas atitudes. Não querer mais comer com a gente na mesa, fugir da gente. Recluso, ficar assim, solitário. Solitário, e mudar o comportamento. E aquilo me preocupou. Então, eu e o Daniel, que é o irmão mais velho, né, ficamos observando e quando descobrimos que ele já estava usando drogas. Perfeito. Essa é uma característica das pessoas que são dependentes químicos, procuram se afastar da família? Sim. É isso? Isso que as mães têm que observar muito, perfeito, pastor. Porque eles começam a se afastar, mudanças de hábito dentro de casa, e começam a fugir de todas as coisas que eles gostavam. Eles começam a ficar diferente, ausente. Então, meu filho entra em outro mundo, forma um outro mundo. Exatamente.
E foi muito triste quando eu descobri que ele estava no mundo das drogas mesmo. E aí, pastor, foi uma loucura. Olha, eu acompanhei um pouquinho a Margeni nessa fase da vida. Nós tivemos muitos contatos e aqui está uma guerreira, viu? Alguém que lutou pela família e agora luta pela família dos outros. Dos outros. Quantas pessoas a senhora tem lá na clínica? No momento, pastor, nós temos 15. 15 pessoas. Nós podemos ter pela sanitária capacidade 30 pessoas. Ok. Né? Então, nós temos 15 agora e nós pegamos gente de rua, nós pegamos vagas sociais, muitos nos ajudam, a Igreja Adventista sempre está nos apoiando. Perfeito. E tem sido muito gostoso, porque eu fiz um pacto com Deus. Perfeito. O Daniel, que é seu filho, o filho mais velho, a senhora mencionou, que também ajuda na clínica, no sentido de dar atendimento, a sua esposa também, que é psicóloga, né? Fazem dão esse atendimento também. Como? Psiquiatra, perdão. Nós fazemos palestras, né, principalmente em relação ao cigarro, à saúde bucal, as consequências, né, que a droga traz, câncer de boca e várias coisas que acontecem, né? E ressaltando um pouquinho, como eu havia falado em relação à família, eu estive num congresso de psiquiatria o ano passado e a gente vê a importância que eles estão dando à religião como um fator de proteção às drogas, Olha né? só. Então, existem hoje vários trabalhos científicos que mostram que quanto mais a pessoa frequenta uma comunidade religiosa, a família ela se protege das drogas, né? É interessante o interesse que os médicos, que os pesquisadores estão tendo hoje em dia em relação à família, à igreja como um fator de proteção às drogas. E aí, no caso do Raul, ele mencionou também, você falou da questão do cigarro e tal, parece que as drogas ilícitas começam com as drogas lícitas, né? Como é que... exatamente, né? Como a gente estava falando no bloco anterior, estudando esses livros que eu mencionei, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Temperança, a gente vê que o caminho das drogas ela começa na alimentação e na falta da prática dos 8 princípios de saúde. Então, essa é a base, né? Alguém pode achar até que é exagero, mas é isso que a autora fala e eu concordo. Você pode dizer os 8 princípios: a água, o ar puro, a luz solar, alimentação saudável, exercício, descanso, a temperança que é e aí entra, a gente consegue entender mesmo temperança. O que é temperança? É a abstinência total daquilo que me faz mal e uso moderado do que faz bem. Então, se você se abstém, você pega um simples alimento, isso faz bem ou faz mal? Se faz mal, devo evitar completamente. Se faz bem, então eu vou usar moderadamente. E a confiança em Deus, que é o 8º princípio que o doutor mencionou. Nosso amigo estava falando aqui. Quer dizer, a ciência vem demonstrando que é importante. E é importante. Para sair dessa situação. É interessante, pastor, que quando eles entram na clínica para o tratamento, eles têm aquela compulsividade, aquela ansiedade comer. Transfere para a comida. É uma coisa assim louca. E eles, às vezes, não param de comer, comem. É uma coisa... Desculpa, e é interessante isso, porque a pessoa ela se vicia na dopamina, que é o que o cérebro libera naturalmente, né? Exatamente. Algumas comidas, elas liberam muita dopamina. A comida libera dopamina, mas as industrializadas liberam muita dopamina, muita. E aí por isso que a pessoa transfere esse desejo. Luiz Felipe está como interno, está se tratando ali? Sim, eu completo agora 4 meses, né, na clínica. E assim, o que eu queria deixar uma mensagem é que a família, no primeiro bloco foi falado sobre as crianças, né, de certas idades. A gente tem como perceber já se a criança tem uma inclinação já para o uso de droga. De repente, se a criança leva um material de escola que não é dele, ele pega do amigo, né? Alguns tipos de comportamento. Vezes, exatamente, alguns tipos de comportamento que eu tinha na minha infância. De repente, a gente ia fazer uma despesa, né? E eu abria o pacote de bolacha dentro do mercado, eu comia, isso estava errado. Então, a gente já começa a perceber na criança essa inclinação. Isso pode levar ao uso de droga, sim. E o interessante é que na nossa clínica nós não temos 12 passos, que nem Sim. Lá nós acordamos 6 horas, 6h30, o culto de meditação,
e depois tem os louvores. A parte espiritual, parte né? espiritual. E o que mais tem recuperado interno são os louvores. Os louvores. A TV Novo Tempo é direto ligada lá. Nós temos a Sky. E eles, olha, coisa impressionante como eles mudam numa semana com os louvores. E nós saqueamos o inferno, pastor. Saquear o inferno E vocês têm, tipo assim, tem a horta, eles têm um trabalho, você lá está fazendo esse tipo de trabalho? Nós temos a horta lá, nós temos assim os animais, então a gente cuida dos animais, nós plantamos, né, a verdura, o legume, a gente vai colher limão, vai colher laranja, né? Essa semana a gente pegou palmito. Então, assim, é super legal, você tá lá... Palmito plantado, né? Isso, a gente... Palmito plantado, não é? Palmito plantado, é isso. Vamos deixar claro. Então, assim, você se reeduca lá na clínica, né? Os louvores, os cultos, nós já acordamos, tem o primeiro culto, como aqui na Novo Tempo, a gente ficou super feliz, né? Chegamos aqui, teve o culto, então a gente também tem essa programação lá. Né? Nós temos os cultos às 6 da manhã, a gente acorda, então a gente louva, a gente ora. E a parte mais forte da clínica, que é o que me ajuda, né? É essa parte da espiritualidade, que ela é bem forte. Então, assim, a gente ora, então vai começar uma atividade, a gente ora, a gente canta, né? A gente está sempre buscando mudar as velhas atitudes, né? Dona Gini, para a gente lá, é como se fosse uma mãe, ela chama atenção, ela dá carinho, ela dá amor, ela, sabe? Então, assim, mas a parte que eu percebo que é 90%, vou falar da minha experiência, é a parte espiritual, é a espiritual, né? Então, assim, o meu problema é espiritual. Se eu me afastar de Deus, eu volto para as drogas, né? Eu rapidamente volto ao uso de drogas. Você está abraçando a cruz de Cristo e está vendo nisso uma... É o que a Clínica Fênix, ela ensina a gente lá, né? A dona Geni pode falar mais sobre isso. Exato. Lá nós nos preocupamos muito, não importa a religião. Nós não queremos saber de placa de religião. Nós queremos divulgar a Bíblia, né? E a Bíblia, ele estudando a Bíblia, ele vai decidir qual religião que ele vai. Isso é importante. Não é? Isso é bem, então, e todos eles sabem versículos. Eu dou brindes para quem sabe de versículos decor, música, eles louvam. Então, a gente vai em igreja, eu levo eles na igreja. E a família, tem algum trabalho com a família? Sim, a psicóloga da clínica, a doutora Cida, ela faz esse trabalho com a família. Com os próprios internos, ela faz em grupos e faz individual, dependendo da necessidade. Então, nós temos o líder espiritual, que é o Manuel, que está aqui, que ele não pôde entrar, que tem sido a razão de tantos batismos na clínica. Tem muitos batismos. As pessoas acabam abraçando a fé cristã em todos os sentidos. Exatamente. Nós temos o pastor Tiago, que está em Aracaju. Se ele estiver, vai ouvir. Foi interno? Foi interno nosso. O doutor Paulo, que hoje é doutor Paulo, que era também, que o pai dele é o dono do Clinicor, aquele hospital na Moca, na Rua Paz de Barro. Ele ficou 1 ano comigo e depois foi para a faculdade de medicina. Que beleza, né? Então, são muitos casos. A alegria de ver uma pessoa que em recuperação é importante, né? Quantas pessoas já passaram lá pela clínica, a senhora tem ideia? 5 mil jovens. 5 mil jovens? 5 mil jovens desses 17 anos. A permanência, mais 9 ou menos... meses. 9 meses a 1 nem ano. todos ficam, pastor. Às vezes um fica uma semana, não gosta, ele quer... Ele não... tem liberdade, né? Não é nada Ela é uma clínica voluntária masculina. Né? Então, nós deixamos à vontade. Por isso que teve tantos que passaram, pelo fato que muitos não concluíram o tratamento. Aqueles que concluíram tiveram a possibilidade de realmente ter a recuperação. Ser recuperado. Né? Estar em recuperação. Estarem recuperados. Então, em nome de Jesus, eu agradeço muito a Deus, porque o meu filho, ele recuperou, estudou, mas, infelizmente, teve outros problemas de doença, né? E... infelizmente, acabou falecendo. E, Daniel, você que é o irmão mais velho e aí é o apoiador também da mãe e de todo esse projeto, como é que você vê essa fase de recuperação das pessoas? Como é que você vê, e junto com a esposa também, que é psiquiatra?
Que nem foi comentado aqui, o importante é a pessoa mudar de ambiente, né? As pessoas que mudam de ambiente, que acabam entrando numa igreja, que acabam conhecendo novos amigos, uma comunidade, né? uma nova comunidade. Uma nova comunidade, tem uma perspectiva nova de vida, né? Novas amizades, e isso é muito importante. Porque assim, se a pessoa vai para lá e acaba se envolvendo com os mesmos amigos, o risco é maior, né? Ela pode até, em algum momento, algum estágio da recuperação lá na frente e tal, tentar fazer um trabalho. Eu percebo aqui que o Luiz Felipe está muito entusiasmado, ele vai acabar sendo cozinheiro, pastor. Ele vai acabar comida lá. O que você prepara de gostoso lá, Felipe? Então, a gente faz bastante, a gente tem comida vegetariana, a gente serve, sim, carne branca lá, né? Mas o nosso foco lá é fruta, a gente faz bastante legumes, verduras, né? Porque eu aboli carne vermelha há muito tempo, né? Ok. Então... Já falamos até um pouquinho no primeiro bloco. Carne, como o irmão falou, o Raul falou, esses 8 são o que nós temos lá os 8 remédios da natureza. Remédios são de graça. De graça. E a gente usa demais lá, os jovens tomam sol, jogam bola, desintoxicam. Todos fazem exercício, todos estão em atividade agrícola. Não é? Vão para a piscina, depois tem os horários para tudo, tem regras. Certo, tem que ter. Tem regras e todos eles têm que obedecer às regras para poder... Se quiserem ficar, tem que obedecer às regras. E outra coisa, recuperação. Pastor, se eles não obedecerem a regra lá, como que eles vão fazer quando entrar numa firma, num trabalho? Empresa, etc. O Raul, depois o Luiz Felipe que quer falar. E vamos lá. Parecendo escola aqui. Você. Vamos lá. Levanta a mão. Eu só acredito na total recuperação da pessoa, seja de droga, seja de qualquer outra doença, usando os 8 princípios de saúde. Porque mesmo que se a pessoa não usar os 8, ela vai ter algum prejuízo e vai estar no caminho já para alguma outra coisa. Pode até não ser droga, mas pode ser alguma outra coisa. E se ela não tiver a confiança em Deus, que é um dos 8 princípios, ela vai ter uma boa vida aqui nessa terra, mas ela não tem a esperança de uma vida futura eterna. Então, por isso é importante os 8, realmente. O Espaço Viva é focado na reeducação alimentar. Exato. É isso que você reeducação trabalha. Alimentar, da não vida, só alimentar, mas de estilo de vida. Estilo de vida, né? Exatamente. Então, temos vários programas de um dia, um final de semana e de um mês, próximo em outubro, que nós ensinamos exatamente então, a como usar na prática, no dia a dia, os 8 princípios de saúde. Seja para prevenção de doenças, seja para controle, ou seja, para um melhor estilo de vida, ou até para a prevenção de drogas também. Perfeito. Uma das coisas que eu acho muito importante, pelo tempo que eu tive meu filho drogado dentro da minha casa, eu fiz o doutorado com 7 anos. Infelizmente. Infelizmente, eu fiz um doutorado triste, porque eu tinha que trabalhar com ele e tem tantas coisas para falar, mas o tempo é curto. Mas uma das coisas importantes, você vai concordar comigo, é dormir cedo. O descanso, né? O descanso. Porque nós temos uns hormônios que são produzidos antes da meia-noite. Não adianta você dormir dormir o dia inteiro no dia seguinte. Mas se você não dormir antes, você pode explicar isso para... Tem um médico, o Dr. Géia, que ele tem doutorado em cima disso, uma tese muito grande em cima disso, que ele prova que todas as doenças, qualquer doença, ela se autocura se você for dormir antes das 10, ele diz aí. Seu corpo ele se cura de qualquer doença se você dormir cedo e acordar cedo. Inclusive os neurônios, tudo se recupera. Né? Uma vez eu vi uma ilustração dizendo assim, é como o metrô de São Paulo. Naquela altura fechava meia-noite e abria às 5. Então tem que ter uma equipe de limpeza que entra antes das 10 e sai às 2 da manhã, na mente. Então ela entra, limpa e tal, e a gente geralmente vai dormir perto das 2 da manhã. E cada vez mais a gente vê as luzes acesas dos prédios mais tarde. E a gente tem até orgulho de dizer, não, eu tenho hábitos noturnos, eu vou dormir tarde. Você vai dormir tarde, puxa vida, né? É uma coisa ruim. Tá se envenenando, né? É um veneno. Isso é complicado com a dependência química, né? Uma vez que o dependente, às vezes, ele passa noites e noites usando droga, né? Chegar e ter que dormir cedo numa clínica, isso para ele já é motivo de ir embora, né? Então, assim, a arte,
Você se recuperar é arte, você precisa se contrariar para você se recuperar, entendeu? Não é qualquer motivo você quer ir embora da clínica, né, dona Geni? O pessoal, dependente químico, ele tem essa mania, né? Ele gosta de arrumar motivo para tudo, para ir embora, para se manipular. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a arte da recuperação é você se contrariar, é você fazer aquilo que você não fazia outrora no uso das drogas. Negar o próprio eu, né? Você negar o próprio quer eu. ir embora? Não vou ficar mais um pouco, né? Porque lá fora eu não quero, eu preciso mudar essa minha inconsequência, né? Esse ser humano inconsequente que eu era lá fora, né? Outrora agora eu não quero ser mais, né? Então eu preciso me contrariar. E você pretende ajudar as pessoas depois que você sair da clínica? Eu gosto muito, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que eu tenho uma vivência, uma experiência que eu preciso passar, né? É como o Raul faz isso e como... Às vezes a gente atende o telefonema das famílias que ficam preocupadas, né? E a gente dá conselho lá, né? Então, ainda mesmo às vezes o dependente químico dentro da clínica, ele consegue manipular a família pelo telefone. É incrível isso. Então, às vezes a gente passa a gente aconselha a família, a gente passa essa vivência. Olha, não faz isso, né? Não liga, fica uma semana sem ligar, né? Deixa ele se habituar, criar amizade, desapega. Porque se o dependente químico, ele é assim, se o dependente químico perceber que ele tem alguém que faça comida, que lava a roupa, e está tudo cômodo para ele, ele vai continuar no uso de droga. Então, é o que a gente estava falando no primeiro bloco, tem que ter aquela dor, né, da retirada, que o Roberto estava comentando. A família né? é essencial, né, na hora da intervenção. A família é essencial. No meu caso, eu sempre consegui esconder da minha família. Eles só ficaram sabendo 1 ano depois que eu tinha... largado tudo, passado por tudo que eu contei para eles. Mas tem muitas famílias, as famílias elas são reféns, né? Elas se tornam reféns. São codependentes. Se a família financia de alguma forma, ou dando carona, ou dando dinheiro, ou dando comida, ou dando um teto, ou dando qualquer coisa, ela está financiando o dependente a se matar. E tem famílias, pastores, que eles preferem que o filho use droga dentro de casa, com medo que morra pelos traficantes e pela polícia. Eu já vi mães, nos depoimentos dela, quando elas vão fazer a triagem comigo, elas falam, não, eu cheguei a comprar droga para o meu filho. Mas agora nós estamos desesperados porque o tempo acabou. Esse é o nosso drama maior agora. Agora o nosso drama é esse. Mas foi muito bom, né, pastor? Foi muito bom, muito obrigado. O endereço apareceu aí, depois pode entrar em contato com... Na nossa página, vamos colocar... Vamos colocar no nosso Face também. Colocamos. Eu sei que muita gente vai procurar, porque muitas mães vão chorar como estão chorando, como eu chorei. Sim. Entendeu, pastor? E depois vão se alegrar. E vão se alegrar e vão ter alegria que Deus vai libertar. Amém. Em nome de Jesus. Parabéns. Dezenas de milhares de pessoas que passaram e se recuperaram também, outras também poderão ter essa mesma alegria. Última palavrinha, Felipe. Pastor, e dizer que o melhor prazer não é o prazer da droga, é o prazer de você estar buscando a Cristo, de você se entregar e você se prostrar aos pés de Cristo. Esse é o melhor prazer que existe. Esse é um pregador. Muito obrigado. Muito obrigado. A você que está aí, você sabe, nosso tempo aqui foi muito corrido, mas agradecemos a você. Nós todos ficamos por aqui. O pastor Ronaldo retorna agora no terceiro e último bloco, abrindo a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de paz e esperança para todos nós. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Pastor Ronaldo retorna já já. Foi rapidinho, estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Hoje com um tema muito importante, o estado de dependência química. Trouxemos aqui uma clínica e uma comunidade e também um espaço Viva, cada um trazendo a sua contribuição para a gente entender um pouquinho melhor esse tema que merece um ou mais programas aqui pela frente, tá bem? Mas espero que você tenha gostado. Você vai entrar no Facebook, vai dar a sua contribuição. Se você tiver alguma história de estado de recuperação, não é? Você está em recuperação, como disse muito bem o professor Roberto Guarda, né? Cada dia, cada hora, cada minuto, eu estou vencendo mais uma hora, mais um dia. Se você está nesse estado de recuperação, passou por uma clínica ou teve alguma outra experiência e quer compartilhar conosco, coloque ali no nosso Facebook, .com/,
Fé para Hoje está aparecendo aqui para a gente poder saber sua opinião sobre este assunto também, ok? Também o Instagram, você pode saber das últimas novidades também do Fé para Hoje. E o YouTube, você pode rever esse programa, copiá-lo, passar para outros. E eu acho que esse vai ser um dos programas mais copiados, baixados e enviados para outras pessoas. Por quê? Porque ele trata de um assunto muito importante. E que cada vez mais as famílias estão vendo se aproximar do seu reduto, do seu lar. Tá bem? Bom, continuo oferecendo a revista Princípios. Basta você entrar neste site aqui, biblia.com.br. Você vai ter a revista online ou você pode pedir a revista física também e tem outros temas ali para você estudar a Palavra de Deus. Eu gosto muito dessa revista, ela sempre nos anima de uma maneira bastante prática, uma maneira fácil de ser compreendida. A Palavra de Deus se torna o livro principal da sua vida, tá bem? Bom, vamos aqui traçar um quadro bíblico. Eu já falei sobre esse tema com uma outra abordagem, mas está lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 vem depois de uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. A Bíblia ela é escrita de uma maneira, ou foi composta de uma maneira, os textos, né, foram compostos de uma maneira muito interessante. Cada livro tem uma estrutura diferente. E este texto está aqui com um propósito, ele não está solto aqui. Alguém quis escreveu a história dele aqui, da tempestade, do gadareno, que nós vamos ver aqui agora, mas escreveu a tempestade ali e colocou o outro aqui, não. Há uma sequência bastante lógica na Bíblia. E aqui eu vejo uma sequência muito importante. Jesus acalma uma tempestade, uma coisa inusitada, ele fez um sinal do reino, que no seu reino não vai haver tempestades, diferenças climáticas e perigo de morte. Aqui nós entendemos que Jesus está acalmando uma tempestade para dizer assim, olha, eu trago paz, inclusive na tempestade. E vem uma tempestade psicológica, familiar, aqui de um jovem ou de um adulto, de alguém que estava sofrendo um problema muito sério. Capítulo 5 vai contando a história de Jesus voltando ou passando dessa experiência no mar, passando para outra margem, a terra dos Gerazenos, e aqui, ao desembarcar, alguma coisa interessante. Logo veio dos sepulcros, do cemitério, naquela região, veio ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha que situação. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, correntes, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Olha que coisa tremenda. E ninguém podia subjugá-lo. E aqui ainda o verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Eu vejo nesse quadro aqui alguém que está vendo uma tempestade mental. Alguém que estava influenciado diretamente pelo demônio. Isso existe. Não existe na quantidade que a gente imagina que existe por aí. Porque tem pessoas que demonizam tudo, né? Demonizam a comida, a roupa, a TV, demonizam as pessoas. Tudo tem demônio, tudo está... Bom, eu vejo aqui a influência do demônio na vida de uma pessoa que tirou a paz dele, da família e da comunidade. Ninguém aguentava mais esse rapaz. Então o levaram para fora da cidade, o prenderam perto dos sepulcros e ele vivia ali. Só que nenhuma corrente podia prendê-lo, fazê-lo sossegar. Em algum momento da sua vida, ele fez aí um pacto, pouco a pouco, com o poder do mal, e ele se tornou nessa criatura indesejável, que fazia tudo isso que a palavra de Deus fala. Ele se cortava, ele se jogava entre as pedras, ele não dormia, porque de dia e de noite ele ficava andando para lá e para cá, nada podia contê-lo. Eu vejo aqui uma situação parecida com a situação de muita gente. Também o aspecto das drogas, da dependência química, o estado de independência química, mas aqui é a situação de muita gente que está intranquilo, não consegue dormir, que vive se cortando, que tem lá seus motivos
seus problemas psicológicos, psiquiátricos até. E aqui nós vemos uma pessoa numa tempestade tremenda, profunda, afundada completamente, encontra Jesus. Jesus vai ao seu encontro e tira o mal que estava dentro dele. Tira o mal que estava dentro dele. E a palavra de Deus, eu gosto muito do texto que diz que ele apareceu depois que os demônios saíram, ele apareceu sentado, coisa que ele não fazia, tranquilo e vestido. Coisas que ele não fazia. E a palavra de Deus diz que agora, depois com esse encontro com Cristo, ele começou, ou já começou fazendo, tranquilo, calmo. Jesus dá essa paz. Nós vimos aqui que a clínica, a comunidade, mencionaram essa questão espiritual, como é importante a questão espiritual para vencer qualquer mal. Para lutar contra si mesmo, tomar decisões todos os dias, mudar o rumo, isso só um poder celeste pode quebrar. E eu quero dizer aqui, o tempo já está terminando, mas quero dizer para você que Jesus pode lhe ajudar a dar os primeiros passos. Jesus pode encaminhar você para uma clínica dessa, uma comunidade dessas. Muita gente pode até se libertar, isso acontece, mas o poder está em Jesus, com o auxílio de todos esses aparatos que ele mesmo deixou, psicológico, psiquiátrico, químico, etc. Mas eu tenho certeza que se você estiver vivendo uma tempestade, Jesus pode acalmá-la como acalmou a tempestade naquele mar da Galileia. Eu quero orar com você. Pai querido, talvez esteja falando para alguém que esteja sofrendo bastante, com alguém na família, com o álcool, com algum tipo de droga ilícita, que o Senhor possa abençoar essa família a ponto de colocá-los na direção de uma solução. Que o teu reino seja mais uma vez vitorioso na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Tanta coisa para falar, não? Mas eu tenho certeza que você vai pensar um pouco sobre isso. Se há tempestade, Jesus pode ajudar você. E Ele deixou uma porção de coparticipantes, parceiros, para que você não enfrente essa luta sozinho. Deus te abençoe. Esperamos você aqui, Pastor Edson e eu, em nossa sala, no nosso próximo encontro, programa Fé para Hoje, Sua Nova Atitude.